E nós hoje vamos falar sobre o arquétipo do self. O arquétipo do self, que é o arquétipo, talvez um arquétipo mais, que eu diria, mais tranquilo, mais fácil, o arquétipo de mais fácil compreensão. O arquétipo do self, o Jung, ele escreveu uma obra inteira sobre ele, que é Aion, sobre o simbolismo do si mesmo. Na verdade, o self, ele não é algo concreto, não é uma estrutura tão objetiva quanto a ânima, quanto o ânimos ou quanto a sombra. Porque o self, na verdade, é a tendência para encontrar o equilíbrio. Então, o self é a tendência para encontrar o equilíbrio. Então, não é tão fácil. É fácil entender, compreender e identificar. Então, o arquétipo do self é o arquétipo do sábio. Por exemplo, na saga Guerra nas Estrelas, Star Wars, vocês lembram quem é o sábio daquela jornada? Especialmente do Retorno de Jedi, quando tem lá a luta com Darth Vader. Quem é o sábio da jornada? Quem é o guia espiritual da jornada? O mestre Yoda. Alguém lembra do mestre Yoda? Ele encarna na jornada a própria figura do mestre, não é? A figura do self. Também essa imagem, não é? Essa imagem você vai encontrar também nos grandes sábios, os grandes mestres e os fundadores das grandes religiões do mundo. Então, você poderia colocar a imagem do self, caberia, por exemplo, Abraão, caberia, por exemplo, Jesus Cristo, caberia, por exemplo, Maomé, caberia, por exemplo, Buda. Eu acho que no mundo contemporâneo caberia o Papa Francisco, porque as figuras emblemáticas do self são as figuras do mestre por excelência, daquele que representa o equilíbrio das tendências opostas da personalidade humana. Enquanto as coisas são muito delimitadas, quando se fala de sombra, quando se fala de ânimas, quando se fala de ânimos, quando se fala do self, não é tão delimitado assim. Você está falando de uma estrutura que representa o equilíbrio entre os opostos no interior da própria personalidade de alguém. Você sabe que nós temos instâncias, não é, muito paradoxais dentro do nosso próprio ser, da nossa própria existência e da nossa própria personalidade. Então, o self seria o equilíbrio dessas tendências. Existem imagens mais fáceis de compreender. O self não é o ego. Jung, ele não deu muita importância ao ego, porque o Freud escreveu muito sobre o ego, e o ego é a instância racional da racionalidade construída pela cultura na psique. O self, o ego, é exatamente, vamos dizer assim, o órgão racional, relacional da psique, não é? Assim, aquela instância que te obriga
a agir conscientemente. Pois bem, o self, ele não é uma estrutura que se encontra na consciência. O self é muito mais uma estrutura que se encontra no hemisfério cerebral direito, no inconsciente. Por exemplo, quando você lê nos textos sagrados, nos ensinos de Jesus, que aquele que vive pelo Espírito, né, de que alguns vivem pelo Espírito, o Jung vai interpretar a expressão viver pelo Espírito como sendo alguém conduzido pelo self. Aí, eu gostaria de colocar aqui a seguinte questão. Se o self é a tendência para o centro, é a busca do equilíbrio nas instâncias internas da personalidade humana, o que vai acontecer então? Nós estamos falando de um longo caminho a percorrer. Nós não estamos falando de algo que nasce pronto dentro de cada um de nós. Nós não estamos falando de que isso aqui é uma instância que se desenvolve automaticamente. Eu diria que é muito mais uma busca, que é a busca pelo equilíbrio entre a razão e a emoção, a intuição e a razão, sensação, intuição e sentimento. Então, você tem instâncias bem paradoxais, bem opostas. Em algum momento da vida, é preciso que essas instâncias não apenas dialoguem entre si, aprendam a se suportar, mas convivam em equilíbrio, assim como nós chamaríamos para esse diálogo a ânima, o ânimos, a persona e a sombra. Alguém que aprendeu a conviver razoavelmente com todas essas instâncias paradoxais e às vezes até opostas da personalidade humana, é alguém que está caminhando para viver guiado pelo self. Não sei se está muito abstrato, não sei se... Então, eu queria fazer uma pausa para a gente dialogar um pouco, aprofundar um pouco o conceito de self. Professor, então poderíamos dizer que o self também é a sua percepção no mundo, né? Como você se vê no mundo, como você se enxerga. Porque se você tem essa capacidade de caminhar entre a razão, a emoção, a intuição e o sentimento, e você não perde o centro, a centralidade, né? Essa, como você se vê, poderíamos dizer de alguma forma que isso é um sinônimo de sanidade, vamos dizer assim, né? Quando você perde esse self, essa referência de quem realmente você é, aí você se perde dentro dos papéis, né? Quando você não tem essa referência, você se perfeita a sua colocação, não é? Quando você não tem essa referência, você se perde dentro dos papéis. Uhum. Gostei da sua colocação. É quando você se percebe dentro de todas as suas contradições, mas como um ser inteiro no mundo. Sim. E também assumindo tudo, né? A sombra, assumindo Isso. o bom, o ruim, É. tudo, né? O Fernando Pessoa escreveu um poema que eu não vou lembrar qual, que tem um verso que diz assim: Senhor, aqui dentro habita muita gente, mas tu e eu, Senhor, sabemos que sou eu. Profundo, hein? É alguém que conseguiu desenvolver o self. O self é diferente do ego, porque o ego é racional, o ego é consciente, o ego é causal, não é? E o self, ele é puro hemisfério direito,
Ele é espiritual, intuitivo, probabilístico. Por isso que Jung fala que é um projeto de vida, não é algo que você vai desenvolver do dia para a noite. Fantástico. Bom, mais alguma questão? Vocês que estão aí nos ouvindo? Então, então tem que haver um equilíbrio entre o ego e o self, ou não? Não. Não. Em algum momento, você terá que abrir mão do ego para viver pelo self. Ah, entendi. Faz sentido. Usando a linguagem da teologia, o momento em que alguém, eu falando aqui em termos profundos, da mística cristã, não das experiências emocionais que as pessoas têm nas igrejas, muitas delas até induzidas, né, por hipnose musical, enfim, e as palavras do pastor. Mas nós pegássemos místicos como Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, São João da Cruz, o apóstolo Paulo e um protestante chamado Eckhart, vocês vão perceber que na experiência mística, e eu acho que na experiência mística de outros grandes místicos, eles, em algum momento, eles abrem mão do ego para serem guiados pelo self. É quando que é um processo assim, o ego tem muito a ver com os aspectos primitivos e infantis da personalidade humana. É só você ver uma criança. A criança tem lá dezenas de brinquedos. Uma criança de classe média alta tem dezenas de brinquedos, ele não brinca com nenhum. Se chegar um menino ou uma menina e pegar um dos brinquedos dele, o que ele vai fazer? Ninguém nunca viu isso? Ele não empresta, extremamente egoísta. É aquele brinquedo que ele quer. Bom, tem adultos assim também, não é? Especialmente nas relações amorosas. A pessoa não está nem aí para o outro, não está nem aí para o outro, até que um dia que o outro chega e fala, acabou. Aí aquela pessoa se torna a pessoa mais importante do mundo para aquele que perdeu. Mas não é por causa da pessoa que perdeu, da pessoa que foi. É porque a pessoa que perdeu não suporta a ideia de perder o objeto amado. É como se fosse um brinquedo de adulto para ele. Uma pessoa assim, ela é guiada pelo ego. Mas quando você é capaz de manter um certo equilíbrio nas suas relações, na sua vida, e compreender a importância até do outro partir, por exemplo, que talvez seja bom para ele, para a vida dele e o dela, você aí está se colocando como self. O self não busca os próprios interesses. Se você pegar a mística cristã, você vai encontrar lá, por exemplo, o 1 Coríntios 13, né, quando fala aquele poema do amor que o Renato Russo musicou e cantou, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada terei. Na verdade, o self é conduzido pelo amor, não é pela paixão. Por isso que eu coloco, repetindo Jung exaustivamente, que não se trata de algo que você já nasce com, mas é algo a ser perseguido, conquistado, construído ao longo da própria existência humana. Professor. Não. Tô sentindo, Vai lá, Bertone. Só um minuto, Bertone. Estou sentindo falta do Alex, porque ele iria discutir bastante isso aqui, com toda certeza. Pode falar, Bertone. Eu estou pensando aqui na dificuldade de alcançar a plenitude desse equilíbrio, né? Porque Isso. muitos fatores externos e
internos que dificultam esse alcance. Sim, sim. Na verdade, Jung vai dizer a própria tendência da pessoa para a própria busca para o próprio processo para já se constitui no self. Eu posso falar só uma coisa, só um pouquinho. Pode. Porque eu vejo isso dentro da igreja como uma coisa muito difícil, às vezes, das pessoas fazerem, porque fica muito preso naquela coisa da regra, né? É. E aí fica uma coisa muito legalista, assim, e não deixa o self ir, sabe? Eu É uma diria, coisa difícil, assim. eu espero não incomodar ninguém aqui, nem ferir, mas eu diria que a religião é puro ego e a espiritualidade é puro self. Nem sempre as duas coisas se confundem ou habitam o mesmo lugar, o mesmo espaço, a mesma, não é? Então, toda vez, na verdade, se você pensar até dentro da fala da Rafaela, você tem uma experiência, a experiência religiosa é legalista, não é? Uma experiência de self seria supralegalista. O que seria mais importante seria a vida humana. Mas eu volto a dizer, isso é um processo, um processo, um processo. Daí porque compreender o self, essa dificuldade que o Bertone colocou, esse projeto de vida que o Jung colocou, essa convivência com as contradições que o Eduardo colocou, nos leva a pensar, então, que é preciso desenvolver um processo que Jung chamou de processo de individuação. Deixa eu ver se tem aqui no meu slide. Pronto, tá aqui. Então, nós vamos começar hoje o processo de individuação. Eu já sei o que é o self. Como é que eu vou chegar no self? Eu vou chegar no self por meio do processo de individuação. O termo não foi criado por Jung, mas a aplicação dele ao processo de transformação da personalidade é exclusivo do Jung. Está marcado com a ideia da alquimia, a ideia da transformação. Então, quando eu começo um processo de autotransformação, eu embarco no processo de individuação. O tema da individuação tem uma enorme importância dentro da teoria psicológica dele. Jung mesmo confirma isso mediante o estudo das evoluções individuais e coletivas e mediante a compreensão da simbologia alquimista, cheguei ao conceito básico de toda a minha psicologia, o processo de individuação. Vale dizer que o tema da individuação está presente de forma direta ou indireta em todos os livros consultados. Para ele, é o caminho psíquico de desenvolvimento a que toda personalidade, cada uma a seu modo, tende a buscar e a experimentar. Bom, se a gente voltar ao ventre materno, né, ao útero materno, o óvulo fecundado ele sofre o processo de nidação e ele é fixado no útero da mãe. E dali vai surgir o cordão umbilical e o bebê vai se desenvolver. E quando ele nasce, né, eu acho que o primeiro ato psicológico do processo de individuação é quando
um ato físico, na verdade, um ritual físico necessário, obrigatório para a vida. É quando o médico corta o cordão umbilical, ou a parteira corta o cordão umbilical do bebê. Bom, este ato de individuação vai ser muito longo, porque, como nós vimos numa das nossas aulas, nos primeiros 4 anos de existência, o bebê ele é indiferenciado com a mãe. Nós já vimos isso aqui noutra aula. O bebê sente as mesmas emoções da mãe. É como se fosse um único universo. Pouco a pouco, o bebê vai fazendo esse corte por meio da cultura, especialmente do simbolismo paterno, da simbologia do pai, da imagem paterna, da imagem do pai. Mas nosso processo de desenvolvimento e de amadurecimento biológico é muito longo, muito longo. É muito longo. Hoje, nós falamos, olha que expressão curiosa, eu escuto muito, né, de como é difícil para os filhos hoje saírem das casas de seus pais, e essa geração de jovens que tem essas dificuldades reais, até imposta pelas próprias condições econômicas, macroeconômicas do país, né, políticas, enfim. Mas esta geração de jovens que tende a sair mais tarde da casa de pai e mãe, ou de pai ou de mãe, é chamada de geração canguru. Vocês já ouviram isso? Não, é a geração canguru. A minha filha mais velha saiu de casa com 25 anos de idade. A minha filha caçula saiu de casa com 34 anos de idade. E mora daqui 500 metros. Isso já tem 2 anos e tem um armário inteiro com as coisas dela guardada. E a primeira pergunta que ela faz aqui de vez em quando é: vocês não desocuparam meu armário? Não, desocupamos. Eu sei de um jovem que casou com 39 anos de idade e foi levando pouco a pouco as coisas para a casa da sua mulher, até que um belo dia ele chegou de volta do trabalho e a mãe tinha colocado tudo dele nas malas e falou: leva que eu não aguento mais. Na verdade, quando a gente fala da geração canguru, a gente está falando da dificuldade que é este processo de individuação. Steiner é um psicólogo, né, indiano, mostra a importância desse tema na psicologia analítica, dizendo que, quando a importância que Jung atribui à individuação, recomenda-se a leitura do seu livro biográfico Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu já sugeri, né, onde Jung fala do seu próprio processo de individuação, onde deixa claro que sua teoria nasceu da avaliação pessoal do seu próprio processo de descoberta e crescimento, não somente os livros, mas a própria construção da sua casa, que é uma casa que ele sonha, e um castelo que ele sonha, que ele constrói depois, vai morar nele, e que hoje é o Instituto Jungiano de Zurique, que vale a pena conhecer, e eles oferecem, inclusive, cursos de verão para estrangeiros sobre a teoria junguiana. Quem dá é o Chandazani, que é o curador do Museu do Jung lá, não é? A casa do Jung ele construiu com as próprias mãos e ele foi morar nela. E essa casa
segundo ele levou muitos anos para construir um pequeno castelo. Ele construiu com a ajuda de pedreiro, mas o projeto arquitetônico é dele, tudo é dele ali. A casa não tinha água, nem luz, nem gás. Ele cozinhava com fogão a lenha e a água ele fez um processo para tirar do próprio lago, porque a casa está na beira do lago do Bollinger. Bem, ele vai dizer que quando você vai construir a sua própria casa, em sentido psicológico, ou mesmo em sentido físico, você está dentro do processo de individuação. Lembra do sonho que eu contei ontem para vocês, que eu tive com 20 anos de idade, daquela casa que eu procurava? Eu acho que a mensagem daquele sonho, na verdade, é que se eu desejava, almejava me tornar eu mesmo, eu deveria empreender a jornada que eu empreendi no ramo, na área do conhecimento. É tanto que é onde eu me sinto confortável, absolutamente confortável. Claro, hoje, né? Me sinto confortável, porque é como se eu estivesse vivendo a minha própria vida, no meu próprio tempo, no meu próprio lugar. A vida não me é devedora e eu não sou devedor à vida. Eu não tenho a sensação de que estou vivendo uma vida falsa, ou que não vivi minha vida, ou que deveria viver em outro século, em outro tempo, em outro momento. Por quê? Porque eu comecei a andar no meu próprio caminho, com os meus próprios pés, nos meus próprios passos. Isto é que é o processo de individuação. Que, na verdade, fala... Não, eu só queria um comentário rápido, dizer que acho que aí está o segredo para a saúde psíquica, né? Porque se você tem essa consciência do seu papel individual mesmo, e chega a esse ponto, né? Acho que a gente vive a vida toda buscando isso. Né? Você vai ver que o Jung ele vai falar, não é, muitas coisas que está lá no livro de Memórias, Sonhos e Reflexões, e também pela minha idade, pela minha vivência e pela liberdade que eu tenho hoje, eu posso falar, por exemplo, o caminho da individuação é muito longo, muito penoso, não é mágico. Mas por que ele é tão difícil? Esse é o ponto que nós vamos abordar hoje, né? Por que ele é tão difícil?